dia de milagre, primícia é dia de revelação, de restauração. Mas por quê? Porque nós escolhemos colocar Jesus Cristo em primeiro lugar na nossa vida. Nós escolhemos que Ele seja aquele que nós adoramos, aquele que nós bendizemos, aquele que nós viveremos e teremos aí a condição de reinar com Ele. Nós temos uma visão diferenciada. Por isso o tema hoje é primícias, estabelece o vaso de honra. Diga, primícias estabelece o vaso de honra. E nós muitas vezes não entendemos que o vaso, ele não é nada nele mesmo. O vaso só é alguma coisa naquilo que ele transporta. É o que nós estávamos falando ontem, até de manhã eu falei um pouco sobre isso. E eu dei até como exemplo o próprio copo. O copo, ele é vidro, não é nada caro, é translúcido, não tem uma cor própria, ele é transparente. E o valor dele está naquilo que ele contém, naquilo que está dentro dele. Se você colocar aqui dentro veneno, ele vai ser uma coisa ruim, péssima. Mas se você colocar aqui um perfume, uma bebida muito especial, uma fruta muito especial, qualquer coisa, aí passa a ter outro valor. O vaso é assim, nele mesmo ele não é nada, mas o que ele transporta é que pode trazer valorização para ele, pode trazer outra realidade, outra condição para ele. E nós precisamos entender isso, né? Que nós estamos muitas vezes sendo chamados, até brincamos como crente, né? E aí vaso, né? Queremos ser vaso de honra, queremos ter, mas a verdade é que essa honra é colocada dentro de nós, ou seja, entre nós, perpetua em nós, através de Jesus Cristo, através do Espírito Santo. E tudo isso só tem uma razão quando nós demonstramos os nossos comportamentos. Eu posso dizer que essa água aqui é uma água gostosa, boa, e você olha e fala, poxa, é um negócio interessante, mas quando você colocar na boca, você pode falar, não gostei, não é boa. Vocês já tomaram alguma vez alguma bebida, que nem uma vez que eu fui no lugar e a pessoa errou, ao invés de colocar açúcar no café, colocou sal? Já aconteceu isso? É uma delícia, você está com o paladar, sabe, aguardando aquele gostinho do café, e na hora que você joga rapidamente e ele cai, está salgado, parece que dá um nó dentro de você, né? Aquilo que você esperava contra aquilo que você não esperava, ou seja, um choque. E aí você percebe que a xícara era a mesma, o café até era o mesmo, mas trocar simplesmente o açúcar pelo sal mudou muita coisa. Nós precisamos entender que a nossa vida, a sua vida, a minha vida, ela se diferencia por aquilo que nós realizamos. Nós podemos falar que ouvimos a voz de Deus. Foi falado aqui agora há pouco, o noivo, a noiva. Mas qual é o noivo que quer uma noiva que não leva nada a sério, uma noiva que chega no dia do casamento, aparece lá sem tomar banho, aparece lá sem uma roupa pelo menos bonita, sem estar, né, preparada para aquilo, nem a chapinha passou no cabelo, né, nem fez. Ele vai falar, o que aconteceu? De onde ela caiu que ela não passou em algum lugar antes? Por quê? Porque ele espera que ela se prepare para essa realização. Agora nós queremos que Jesus, chamado de noivo pela igreja, né, pela Bíblia, encontre a noiva, que é a igreja, e a igreja esteja de qualquer maneira, esteja com pecado, com erro, com engano, sem valorização, sem respeito, sem gratidão, sem honra, e isso precisa entrar no nosso coração. A Bíblia diz que aquilo que nós semearmos é o que nós vamos colher. Diga, aquilo que eu semear, isto também eu colherei, né? Então, para eu entender que eu quero ser um vaso de honra, ou seja, eu quero receber a honra, eu preciso primeiro semear a honra. Eu vou semear a honra em Jesus e nós seremos honrados por Jesus. Nós, neste ato de honrar, nós podemos colocar amor e nós vamos receber amor. E nesse ato de honrar ainda, se houver valores financeiros, nós receberemos como resposta uma honra financeira. Aquilo que eu semear, isso também eu colherei. Quando nós estamos pensando nisso, a gente começa a entender como é importante a nossa vida com Cristo, a nossa vida espiritual, a nossa vida para ser transformado. Se você pegar uma criança e colocar ela para morar num lugar junto com os índios, por exemplo, ela vai adquirir os hábitos dos índios.
Mas se você pegar uma criança da mesma idade, pequena, e colocar ela para morar numa casa onde o pessoal tem uma educação muito requintada, coisa do tipo, daqui a pouco ela vai estar falando as palavras que aquela família fala, vai estar tendo os comportamentos mais ou menos aqueles que eles têm. Ou seja, há uma adaptação, né, uma adequação. E nós precisamos entender que nós temos que andar grudados em Jesus, para que nós sejamos o quê? Enxertados na videira verdadeira, que em nós não corra mais um sangue comum, mas em nós venha correr o sangue de Cristo, na mudança, na revelação, no entendimento, na realização, que a gente passe a ter uma vida segundo aquela que Ele preparou para nós. Então eu vou ler para você aqui em Marcos capítulo 14, está com a Bíblia aí? Marcos capítulo 14, versículo 3. Ó, já tem 4 crentes na igreja, você viu que? Aumentou o número agora. Ô glória. O pessoal aqui só é crente no louvor. Acabou o louvor, acabou. Não tem mais crente não. Agora a gente cansou no louvor, acabou, não vão adorar mais não. Aleluia. A gente pode não ter crente, mas tem uns doidos, não tem? Glória a Deus, é isso aí mesmo, porque para Deus é assim que tem que ser. Louco, né? Marcos 14, 3. E estando ele em Betânia, sentado à mesa em casa de Simão o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro com unguento de nardo puro, de muito preço, e quebrando o vaso, lhe o derramou sobre a cabeça. Alguns houve que em si mesmo se indignaram e disseram: para que se fez esse desperdício de unguento? Porque podia vender-se por mais de 300 dinheiros e dá-los aos pobres, e bramavam contra ela. Jesus, porém, disse: deixai-a, porque a molestais. Ela fez a boa obra, porque sempre tendes os pobres convosco, e podeis fazer-lhes bem quando quiserdes, mas a mim nem sempre me tendes. Esta fez o que podia, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Em verdade vos digo que em todas as partes do mundo onde este evangelho for pregado, também o que ela fez será contado por sua memória. Na mesma situação, 2 visões diferentes. Na mesma trecho da palavra, em poucos versículos, 8, 7 versículos, uma visão totalmente diferente, né? Esse trecho da Bíblia, ele acontece em Betânia, né? E na casa de Simão, ele fala que era a casa de Simão. Como é que era Simão? Leproso. Mas eu vou te perguntar uma coisa: leprosos podiam viver no meio das pessoas? E por que Simão leproso? Porque ele havia sido curado. Ele era conhecido pela enfermidade que ele teve, e ele havia sido curado. Mas aí João, João 12, conta a mesma história, só que com outras palavras, porque cada um daqueles evangelhos tem o seu personagem contando, e eles contam um pouco mais, um pouco menos, tem algumas coisinhas a mais. E a gente procurando olhar para ver o que falava lá, ele fala que fizeram essa ceia especial para um homem que talvez você conheça. Ouviram falar de Lázaro? Lázaro estava dentro do túmulo, ficou lá quantos dias? Depois de 4 dias, Jesus foi ter com eles, e Maria e Marta disseram: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não haveria de ter morrido. Ele diz: me diz onde colocaram. E ela fala: já fazem 4 dias, cheira mal. Ele fala: mesmo assim me leva lá. E quando chega lá, ele faz um pedido: tirem a pedra. Às vezes, amados, a gente não consegue entender o que é honrar a Deus, o que é honrar a Jesus Cristo. É tirar a pedra, é acreditar antes de acontecer. Ele, quando pediu para tirar a pedra, eles não sabiam ainda o que ele ia fazer. Ele não falou assim: tire a pedra que eu vou trazer Lázaro para fora. Ele só falou: tirem a pedra. Algumas pessoas com certeza acreditaram que ele ia querer entrar no túmulo, né? Como muita gente faz, vai lá no cemitério para dar uma olhada de vez em quando no túmulo, para ver se ainda o túmulo está lá, se não fugiu, se o morto não saiu correndo.
ele vai lá e fica olhando, e ali ele derrama os seus sentimentos. Então provavelmente eles também pensaram isso, ele vai querer que abre, ele vai olhar, mas ele faz uma declaração, ele fala: Pai, eu não falo em alta voz para que o Senhor ouça, porque eu sei que o Senhor me ouve, mas eu falo assim em alta voz para que eles saibam que o Senhor me ouve. Ele estava ali declarando o quê? Que Deus faria de qualquer maneira. E aí ele chama Lázaro para fora. Lázaro estava morto há quantos dias? Estava cheirando, e ele mandou sair. E aí quando ele sai, fala o quê? Tirem as ataduras deles, tirem, desamarrem ele. Para quê? Para que ele seja livre, para que ele faça, ande. Agora está aqui, a ceia que foi feita para Lázaro foi feita para ele na casa desse Simão. Por quê? Porque eles eram amigos. E quando faz essa festa, 2 que deveriam estar mortos estavam bem vivinhos. 2 que deveriam não ter vida. Um que era leproso, porque o leproso ele ficava numa cidade fora, ele não se misturava com as pessoas por perigo de contaminação. E quando ele ficava fora, ele não tinha como chegar próximo. Existia uma linha divisória, normalmente eram pedras, e eles iam lá, colocavam em cima dessas pedras alimento, deixavam lá alguma outro tipo de roupa, ou qualquer coisa que precisasse lá, saíam, e aí o leproso vinha até lá, e pegava e voltava, para que não houvesse contato. Então a certeza era, que mais cedo ou mais tarde aquele leproso ia morrer. Mas agora não, tem os 2 na mesma casa, para um jantar. E aí naquele jantar que era para a honra de Lázaro, a gente começa a perceber uma coisa interessante, né? Que Maria, a irmã de Lázaro, pega aqui, ele fala: e estando ele em Betânia, sentado à mesa em casa de Simão o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro com um guento de nardo puro, de muito preço, quebrou o vaso e derramou sobre Jesus. O milagre foi para ela, foi em Lázaro. O milagre foi em Simão. Ela era irmã, mas ela se alegrou tanto. Ela se alegrou tanto que mesmo o milagre não sendo um milagre específico na vida dela, e sim na vida de alguém que ela amava, ela pega algo de muito valor que ela tinha, e ela vai para entregar, ela vai para derramar, ela vai para colocar. E é isso que é interessante. Se a gente começa a analisar isso, a gente começa a ver que ela levou esse unguento e derramou. Primeiro, nenhum daqueles 2 homens era para estar lá, os 2 deveriam estar mortos. Segundo, ela entra na casa, se alegra demais por eles e dá a ele, derrama o vaso, derrama todo o valor que ela tinha na mão, entrega tudo que ela podia. Amado, uma coisa importante da gente analisar, é diferente. Ela podia ter pego o vidro, molhado o dedo e passado em Jesus, colocado talvez no cabelo, na testa, no pé, onde quiser, só passar um pouquinho, e seria o suficiente para já ter algum cheiro. Mas aqui diz que ela derramou. Derramar quer dizer não pegar de volta. Derramar, quando você derrama alguma coisa, você não espera trazer de volta. Você está fazendo verdadeiramente uma entrega. Você está colocando o seu melhor. Muita gente, quando vai fazer uma oferta, quando vai dar suas primícias, quando vai dar seus dízimos, ele está colocando aqui, mas já calculando ali. Olha, eu vou dar, mas eu preciso receber. Deus precisa prosperar minha casa. Aí no mês seguinte não aconteceu nada. Ele pega e já fica bravo, já fica magoado, já fica reclamando. O que adianta ser dizimista? Minha vida não muda, minha casa não muda. Mas ele não entendeu ainda qual é o processo de avaliação de Deus. Deus não olha para aquele que dá simplesmente, Ele olha para aquele que derrama, para aquele que entrega, para aquele que não controla, para aquele que não está preocupado. Olha, se eu colocar o meu nardo puro, continua sendo Jesus, e Ele vai fazer a bênção na minha vida, pode fazer, mas se Ele não fizer, Ele continua sendo Jesus. Ele não muda, Ele não deixa de ser Deus porque Ele fez ou não fez o milagre. Ele continua sendo Deus, mas Deus sabe separar as pessoas que entregam de todo o coração das pessoas que tentam fazer uma negociação. Porque muita gente fica tão ligado na situação, nas coisas, que ele quer saber assim, o
quanto eu vou levar disso? Quanto tempo leva para o dinheiro voltar? Amado, se fosse para ser negócio, Deus ia preferir os banqueiros, Deus ia preferir os ricos, mas Ele não está com essa visão. Ele está com a visão daqueles que o amam, daqueles que fazem como esta mulher, que chegou lá e derramou, e entregou, e não se preocupou, ela não se ligou a isso. Era muito motivo para gratidão, ela olhar e ver o Simão, que era amigo deles, curado, olhar para o irmão dela e ver o irmão dela 4 dias depois, levantado, ressuscitado. Aquele valor já tinha sido perdido. Quem aqui acredita que a vida dele vale mais do que R$1.000? Acredita? Ou se eu der R$1.000, você passa a ser meu empregado para o resto da vida. Pois Jesus pagou o preço da nossa libertação para sempre, nos deu a vida eterna, e Ele não está nem preocupado se você é um dizimista de R$100, R$1, R$10 ou nenhum real. Ele não está preocupado. Pela graça sois salvos. Pela graça, a graça é um favor que nós não merecíamos, é uma misericórdia eterna que Ele tem. E aí nós de repente temos que ser apenas gratos. Grato é aquele que já recebeu, e ele reconhece o que recebeu, por isso ele honra. Por isso, dia das mães, você dá um presente para sua mãe. Por que você dá um presente para sua mãe? Se eu não der, ela me bate. Não é isso, né? Você quer honrar aquela que cuidou de você. Às vezes ela puxou sua orelha, às vezes ela brigou com você também, mas ela sempre fez isso por amor, porque queria o melhor da sua vida. Então nós entendemos agora que quando nós vamos dar as nossas primícias, vamos dar nossos dízimos, nós vamos fazer isso porque é uma obrigação, senão Deus vai ficar bravo comigo. Eu já reconheço que Ele pagou o preço da minha vida, eu já reconheço que Ele é o Senhor da minha casa, eu já reconheço que tudo que eu tenho e tudo que eu sou está debaixo do cuidado dEle. Eu já reconheço, e isso muda a minha história. Maria tomando esse vaso, né, entregou lá. Veja que o milagre nem foi direto na vida da Maria, nem foi direto nela, foi do lado. Mas como irmãos, você não costuma chamar essas pessoas que estão à sua volta de irmãos? Você vai lá na cantina e fala: irmão, deixa eu passar na frente. Irmão, posso? Não sei o que. Você está chamando de irmão por quê? Se você acredita que ele é teu irmão em Cristo, então a vitória dele tem que alegrar o teu coração, o sofrimento dele tem que entristecer seu coração. Você tem que começar a aprender a orar por você e orar por ele também. Você tem que aprender a se doer com eles quando eles estão com dificuldade e clamar a Deus para que ele seja próspero, seja abençoado. Quando ele tem problema com a mulher, com o filho, com o marido, não importa. Você sabe, ao invés de você falar assim, fazer o que? Cada um é cada um. Não, é meu irmão. Foi o que ela fez. Ela olhou para Lázaro, olhou de repente para o Simão aqui e falou: puxa vida, que bom que Jesus está aqui, que bom. Vale a pena esse Jesus fazendo coisas tão tremendas. Mas ela não estava morrendo, ela não estava com problema. Quem estava com problema era o irmão. Mas ela reconhece que aquele Jesus era o mesmo que fez e que ainda poderia fazer, poderia continuar fazendo, continuar realizando, continuar transformando. Isso precisa entrar no nosso coração de uma forma melhor, né? De uma forma mais clara. Ela proferiu ou escolheu, né, honrar a Deus do que qualquer outra coisa. Se ela tinha aquele vaso, né, aquele vasilhame com nardo puro de muito valor, é porque ela estava fazendo o quê? Guardando, juntando. Por quê? Porque provavelmente ela sabia que na velhice, porque não consta lá que ela era casada, nem a irmã dela era casada, então talvez ela pensasse: mas para minha futuro eu preciso ter uma reserva, só que ela pegou a reserva dela toda e fez o quê? Entregou para Jesus. A reserva que seria o futuro dela, o INSS dela, que seria a previdência privada dela, ela liberou. Mas por que ela fez isso? Porque ela escolheu entregar para Jesus o nardo de muito valor, ao invés de guardar esse produto para o futuro. Porque ela entendeu que o futuro sem Jesus é morte, mas o futuro com Jesus é vida, e vida em abundância. Ela entendeu.
Peraí, 2 eram para ter morrido e ele trouxe a vida. Então peraí, mais vale eu estar com Jesus em honra, em gratidão, do que ter tudo isso, porque amanhã ou depois eu posso morrer e isso aqui não vai valer nada. Mas se eu estiver com Ele e Ele estiver em mim, eu vou pedir, orar e pedir tudo que eu quiser e vai acontecer. Entender essa manifestação é o que nos faz diferentes, né? Ela sabia que as primícias deveriam ser entregues a quem sempre proporcionou a ação de intimidade com o Pai, com os milagres, com a salvação. Mas tem uma coisa, irmão, que a gente precisa falar: sempre haverão aqueles que vão falar mal do seu ato de entregar suas primícias na casa do Senhor. Sempre vai ter gente que vai dar fora, vai falar assim: o quê? Você dá dízimo na igreja? Eu falava para minha sogra, né, na época, eu falava para ela assim: a senhora vai dar o seu dinheiro, dona Maria, para aquele ladrão? Que era o pastor dela, que ela era da Universal na época. E ela falava assim: dobra sua língua. Eu falava: sua ferinha está me empeitando. E ela falava essa cara dura: não, você não sabe o que você está falando. Você não sabe o que está falando. E eu ficava doido, eu falava assim: mas ela ganha tão pouco, e o pouco que ela ganha, ela pega lá uma parte do dinheiro e vai lá. Eu falei: dona Maria, só dá o dízimo para eles? Eu falei: não, filho, nunca. Quem dá dízimo é pessoa qualquer. Eu dou 20%. Não podia nem brigar com ela, mas eu falei: caramba, ela pega e dá 20%. E eu lembro nitidamente o dia que ela fez um propósito, que ela ia levar R$100 pela vida do pastor Márcio e R$100 pela minha vida. E eu não sabia que ela ia fazer isso, mas ela fez na igreja. Só que ela ganhava R$57 por mês do INSS. Como é que ela ia dar R$100 pelo pastor Márcio e R$100 pela minha vida? Se ela ganhava 57, precisava de pelo menos 4 meses para ela juntar aquele dinheiro, se ela não gastasse nada. Pois ela arrumou uma roupa da bispa. E aí eu cheguei lá à noite, aí a bispa falou assim: dá um dinheiro para minha mãe, porque ela pôs o botão de volta, fez isso e aquilo, ela sempre arrumava as coisas. E aí eu enfiei a mão no bolso, e o que eu tinha no bolso? R$100, em uma nota só, não dava para rasgar um pedaço. Então eu falei: bom, dona Maria, só levou sorte. E dei os R$100 para ela. Irmão, ela abriu um sorriso que foi morder a orelha. Sabe aquele sorriso? Ela falou: agora sim, Deus dá semente ao que semeia. Eu falei para ela: a senhora não vai dar esse dinheiro para o pastor. Ela pegou, abriu a bolsa, tirou o envelope. Sabe o que está escrito no envelope? Marcos, era eu. Ela abriu e falou assim: eu fiz uma oferta de R$100 pela sua vida. Eu falei: dona Maria, pelo amor de Deus. Ela pôs o envelope lá, fechou o dinheiro. Você me deu, é meu. Se você acha que eu estou aqui à toa, meu irmão, teve gente que jogou mandinga. Foi forte. Pegou lá, o pastor Márcio está lá também, A gente não valia muito, R$100, mas a Deus aceitou, falou: dá o que a senhora tem, eu levo esses dois que dão trabalho, vou arrancar esses dois aí, estão perturbando a senhora direto. Isso, irmão, quer dizer o quê? Que muitas vezes as pessoas vão tentar bloquear você, impedir você de ser abençoado. Porque eu via quantas coisas ela arrumou na casa dela, ela comprou na casa dela, com um ganho pequenininho, que a gente falava: não é possível, esse dinheiro não dá. E dava. E acontecia, um dava dinheiro, alguma coisa vinha, e quando a gente olhava, tinha acontecido e ela tinha comprado o que ela queria. Ela tinha alcançado os objetivos dela. E aí você fala assim: sempre vai ter alguém para tentar impedir você de ser abençoado, porque a visão é distorcida, às vezes até dentro da igreja. Quando a gente começa a falar de recurso na igreja, começa a falar de oferta, começa a falar de dízimo, começa a falar de primícia, a igreja está: aleluia. Por isso que eu falei: nossa, tem crente ali aquela hora, porque 3 ou 4 falaram aí um glória a Deus, um aleluia, porque o resto já fica assim: o que esse cara vai pedir agora? Eu não vou pedir, é o que está escrito na Bíblia. Está escrito na Bíblia. Eu nunca vou te falar nada que não esteja escrito aqui. Sempre vou mostrar para você os versículos que dizem. Então vão tentar dar boas desculpas, mas na verdade não acham, não acreditam importante honrar a Deus. Porque é o mesmo Deus que fala: seja curado. É o mesmo Deus que diz: dê as suas primícias, dê os seus dízimos. Não é engraçado? E aí as pessoas todas acreditam no Deus, na Bíblia, na parte que fala: seja curado.
na parte que fala: em minha casa serviremos ao Senhor. Essa palavra é boa. Mas aquele Deus que falou para você assim: trazer os dízimos da casa do tesouro, para que haja mantimento e tal, abrirei a janela do céu. Esse daí você fala assim: esse daí eu não quero conversar com ele não. E aí vai aparecer gente dizendo que isso é do Velho Testamento. E aí você vai encontrar antes do Velho Testamento, antes da lei mosaica, Abraão fazendo alguma coisa assim, como Melquisedeque. Aí você fala assim: então, mas ainda ficou no Velho Testamento. Aí você vai no Novo Testamento e vê Jesus mandando eles fazerem a coisa do jeito que tem que ser feita. Mateus 23, em Lucas também tem. E aí você fala assim: peraí, então se eu ler a Bíblia vai estar no Velho, vai estar antes do Velho, vai estar no Novo, vai estar em todo lugar. Por quê? Porque ele não veio para cessar a lei, ele veio para fazer cumprir a lei. Jesus, quando veio, ele disse isso: eu não vim para abrogar, eu vim para fazer cumprir. E isso mostra para a gente a importância da gente ter gratidão pelo Senhor. Para cada situação ele tem uma resposta. E aí a pessoa vai chegar lá e vai falar para você, e alguns ouvem, que em si mesmos se indignaram e disseram: para que se fez esse desperdício de unguento? Porque podia vender-se por mais de 300 dinheiros e dá-lo aos pobres. E bramavam contra ela. Eles estavam querendo cuidar do dinheiro dela para dar para os pobres. Por que eles não davam deles? Mas vamos esquecer isso. Vamos dizer assim, eu comecei a ler ali, fui ler em João também para ver se tinha algo mais claro. E lá em João 12:4 fala assim: então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ouvindo assim até parece normal. Poxa, por que não ajudou os pobres? Tem um monte de gente que fala isso para a gente. Fica aí de repente colocando um ar-condicionado dentro da igreja, e tem gente lá de repente não sei aonde passando necessidade e tal e tal e tal. Mas nós não estamos colocando simplesmente um ar-condicionado. Se eu tirar ele daqui, quem estiver aqui dentro vai ficar numa estufa, e vai chegar a 45 graus mais ou menos. E você vai prestar atenção em mim pregando? Ou vai começar a ventilar até bater no do lado, e daqui a pouco vai dizer: não dá para vir nessa igreja. As coisas vão mudando e as necessidades vão se estabelecendo. E aí de repente, quando você ouve alguém falando assim: dá para os pobres, parece até uma frase, como é que eu vou dizer assim, suave, uma frase boa. Ajudar os pobres é algo bom. Mas vamos ver o que continua nessa palavra. Ora, ele disse isto não porque cuidado que tivesse pelos pobres, mas porque era ladrão e tinha bolsa e tirava o que dali se lançava. Olha que coisa interessante. Eles estavam brigando para ela não torrar aquele unguento, aquele remédio, não vamos falar de remédio, aquele perfume em Jesus, que disse que era para dar para os pobres. E todo mundo falou assim: ó coração bom esse que está aí voltado para ajudar pobre. Só que de repente aqui na Bíblia fala: mas porque era ladrão. Amado, aquele que se levanta contra a Bíblia sempre tem algo acontecendo de errado. A visão distorcida daquele que não acreditam nos princípios de Deus sempre tem desculpas terríveis para isso. São apenas fruto de pecados e mais nada. Ele estava em pecado, ele estava roubando o dinheiro da bolsa e brigando agora porque aquela mulher estava querendo honrar, querendo ser grata a Jesus Cristo. Quantas vezes nós vemos pessoas achando: você dizima, você dá dízimo, você dá primícia, que é isso e tal. Quando você vai lá fora, a pessoa que está falando isso para você é um beberrão, um fanfarrão, uma pessoa que gasta dinheiro com pornografia, uma pessoa que faz um monte de coisa errada e está querendo dizer que você que não sabe cuidar do seu dinheiro. Ou seja, o pecado que está na vida dele faz dele uma ferramenta de Satanás, para que você não adore a Jesus Cristo com a sua gratidão. Calma. Espera aí, segura os crentes aí, senão eles vão começar a dar glória. A gente, meu irmão, precisa se converter, porque quando nós nos convertermos, o que falarem do lado de fora já não tem mais nada a ver para nós. Porque a minha voz de comando vem de cima. A minha voz de comando vem de Deus.
A minha voz de comando vem daquele que me salvou, me libertou. Você acha que de repente, se você fosse perguntar aqui para aqueles 2 homens que estavam na casa, o leproso e o Lázaro, e dissesse para ele assim: vale a pena seguir Jesus? O que ele ia dizer para você? Bom, se não vale eu não sei, mas que eu não ia estar vivo, não ia. Não adiantava dizer para eles assim: não ajuda, não faz festa, não traz Jesus para comer aqui em casa, não põe ele assentado, não coloca de repente lá o perfume nele, não. Ele vai falar: você é louco, você tem na cabeça. Porque eles sabiam quem era Jesus. Agora, quem não sabe é levado. Quem não sabe, quando vem uma palavra dessa, ele fala assim: mas veja bem, eu preciso de dinheiro, eu isso, eu aquilo. Eu lembro de uma pessoa que o pastor Marcelo até tinha amizade, trabalhava com ele, e de repente ele estava lá no trabalho dele, uma pessoa de uma outra denominação aí começou a falar para ele assim: você dá dízimo? O cara falou: dou. Faz a conta, o seu dízimo, você podia juntar esse dinheiro, e em um período mais ou menos de 3, 4 anos você teria um carro, você teria o seu carro. Você não tem carro, e você fica dando dinheiro, e tal, e tal, e tal. Aí a pessoa achou assim: pô, é verdade, eu dou dízimo, mas ainda não tenho carro e tal. Pegou, parou de dar dízimo, parou de dar tudo. Passou um tempo, a empresa mandou ele embora. Passou um tempo, ele não arrumou emprego. Passou um tempo, ele não tinha o que comer. Sabe quem estava dando para ele comer, estava dando comida para ele? Pastor Marcelo. Pegava lá o que ele tinha em casa e dividia com a pessoa de dó, de misericórdia. E por que ele não foi naquele sujeito que mandou ele parar de dar o dízimo? Ele falou para ele: agora que você falou as suas pérolas, vai me sustentar, já que foi você que falou. Porque diz a palavra de Deus que o Senhor, Ele vela pela sua palavra. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele falou, Ele é fiel para fazer cumprir. Agora vai se meter com o Zé lá fora, e o cara falar qualquer coisa, e depois que der errado, o problema é seu. Então é hora de uma mudança, é hora de um reconhecimento, de nós sabemos que a Bíblia é a Bíblia, e ela é a razão da nossa vitória. Ela é, vamos dizer, o baluarte da nossa continuidade de vida aqui na terra e entrada no céu. Nós sabemos aonde chegaremos. Então cuidado, né? Que essas palavras que tentam desligar você daquilo que está contido na Bíblia são apenas fruto de pecado. O próprio Jesus falou o quê? Contradisse Judas. O próprio Jesus, o que ele falou? Jesus, porém, disse: deixai-a, porque a molestais? Ela fez uma boa obra, porque sempre tendes os pobres convosco, podeis fazer-lhe bem quando quiserdes, mas a mim nem sempre me tendes. Este fez o que podia, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. O que ele estava dizendo? Ela preferiu me honrar, ela preferiu colocar em primeiro lugar. Amado, você acredita que se você se projetar em Deus, o Senhor não vai te responder com tudo que for necessário? Diz que Ele abre porta aonde? Se Ele é bom o suficiente para fazer milagres e milagres, você acha que de repente você vai ser um dizimista, um primiciante e vai faltar na sua casa? A não ser que Ele esteja trabalhando na sua estrutura para aperfeiçoar você, para que você vá mais longe. É outra coisa. Aí Ele está trabalhando no seu caráter. É uma mudança de posição. A valorização de Jesus pelos fiéis será mais que a gratidão. Na verdade, sempre provocará honra. Por isso, tratar Jesus como primícias na nossa vida sempre vai provocar manifestação de realização e honra. Eu tenho que olhar para dízimo, para primícia, não como uma obrigação. Tem um monte de gente que fala assim: eu sou obrigado a dar. E eu sempre digo, a bispo até briga comigo, fala: não, você não é obrigado a nada. Aí fala: você fala de um jeito que o pessoal fica em dúvida se vai ofertar, se vai dar ou não. Querido, ninguém é obrigado a nada, nem entrar no céu. Nem entrar no céu é obrigado. Você segue o que você quiser. Se você quer seguir a Bíblia para poder chegar na presença de Deus e ser chamado de servo bom e fiel, siga. Se você quer seguir metade da Bíblia, e um dia quando você chegar lá e falar: no teu nome eu curei, no teu nome não sei o que lá tal, e ele falar para você: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, você vai falar: peraí, mas eu curei no teu nome, eu fiz isso. Ele não quer parte, ele quer tudo. Ou você é crente ou você não é crente. Eu sei que nós estamos numa época que o pessoal está falando: não precisa ser tão crente assim, dá para quebrar o galho, né? Eu até brinquei outro dia com o irmão,
falei, abrir uma igreja quase do lado de uma outra lá. Eu falei, o cara do lado vai colocar plaquinha, aqui dízimo é 7%, não é 10%, que é para o pessoal poder, porque está tão grudado um no outro, né? Vai chamar propaganda, publicidade, e vai chamar as pessoas. Não existe isso, irmão. Nós podemos ter até mesmo maneiras diferentes de se expressar, mas a Bíblia é uma só. A Bíblia, ela era, há mais de 2000 anos atrás, as ideias que tinham lá do Velho Testamento, juntou com o Novo Testamento, e ela continua sendo, e o dia que nós formos ser avaliados por Deus, será através dela. Ele não vai pegar um terceiro livro, ele não vai pegar nada novo, ele vai simplesmente buscar se você andou pelos caminhos que foram declarados, por aquilo que está na Bíblia, nem mais, nem menos, só aquilo. Então existem coisas que nós fazemos porque nós reconhecemos. É o que eu sempre digo para as pessoas: pessoal, mas dízimo e primícia não é a mesma coisa? Não. O dízimo repreende o devorador, o migrador, o cortador, o roubador. Ou seja, não deixa que entre na sua casa todo aquele espírito maligno de quebra tudo, de vem a doença, vai tudo em remédio, vai essas coisas. O dízimo faz isso. E a primícia? A primícia traz riqueza, ela vai além, ela proporciona uma colheita completa. Ou seja, você tira mais do que você espera, você tira tudo que a terra pode dar. Mas a palavra de Deus é tão completa como oferta, que ele pensa na viúva, ele pensa no pobre. Sabia que ele pensa no pobre? Quando ele mandava pegar o primeiro molho para trazer para o sacerdote orar e apresentar a Deus, para que fosse abençoada toda a colheita, sabe qual era a ordem? Todas as espigas que caírem, não recolha, deixa no chão. E não vá até o final e retire tudo que está perto da cerca, deixe um pouco. Mas por quê? Para as viúvas e para os órfãos. Eles já previam que o que caía no chão não era para pegar, não é porque era, vai estragar, não. Eles deixavam no chão exatamente porque era como se houvesse um condicionamento. Você tem que ter um pouco daquilo que você colhe, simpatias, né, evangélicas. Não, eu sinto eu estou sentindo que Deus está me mandando. Meu irmão, antes de sentir, conheça o que a Bíblia diz, siga pelo que a palavra de Deus fala. Por quê? Porque essa é a verdade, e eu preciso conhecer a verdade, porque a verdade me libertará. É isso que diz a Bíblia: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, quando nós conhecemos a verdade, nós não temos dificuldade nenhuma. Olha o que fala lá em Provérbios 3:9, a palavra super conhecida, mas olha aí: honra o Senhor com os teus bens, com a primeira parte de todos os seus ganhos, se encherão os teus celeiros, transbordarão de vinho os teus lagares. Ele fala mais: filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enojes pela sua repreensão, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Bem-aventurado o homem que acha sabedoria, e o homem que adquire conhecimento, porque é melhor a sua mercadoria do que artigos de prata, maior é o seu lucro do que o ouro mais fino. Ele está falando aqui: bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Qual foi o homem que foi considerado mais sábio como rei? Como Salomão conseguiu aquela sabedoria? Quem lembra? Ele fez uma oferta, uma ofertinha comum, ofertinha de nada. Ele foi lá no mesmo momento e entregou 1000 animais, sacrificou 1000 animais. Diz que naquela mesma noite que terminou o sacrifício, que levou dias antes, terminou o sacrifício, o Senhor apareceu a ele, e ele falou: Senhor, eu quero sabedoria para entrar e sair no meio do meu povo. Ele estava dizendo assim: eu quero saber governar o povo que vamos dizer assim, que é hebreu, o povo que é o chamado povo de Deus. Deus achou o máximo que ao invés de pedir riqueza, ao invés de pedir outras coisas, ele pediu só sabedoria para fazer a obra que Deus havia lhe dado. E aí deu a ele mais o que? Riqueza, mas não uma riqueza comum, uma riqueza que vinha dos 4 cantos da terra. Pessoas traziam ouro, pessoas traziam cavalos, pessoas traziam madeira, pessoas traziam reis, né, vamos dizer assim, traziam de muitos lugares, e toda essa riqueza transbordava nas mãos de Salomão. É isso que nós precisamos entender, que ele entendeu que o padrão de mover o coração de Deus não era outro senão honrá-lo, senão se tornar grato a tudo que Deus fez. O pai dele já era rei,
Quando você fala de Salomão, o pai dele era Davi. Davi é aquele homem que Deus falou assim: nunca faltará homem que sente no trono de Israel, da sua família. Ele estava dizendo assim: da sua família, sempre nós vamos ter uma pessoa que vai ser um rei. Só não desobedeça, só não saia fora do padrão, só não faça nada errado, continue o caminho. Então, quando veio Salomão, o que aconteceu? Ele foi e entendeu: eu não preciso de ser um homem de guerra, porque eu não fui preparado para ser um homem de guerra, mas eu posso ser a pessoa mais sábia. Capacidade ou capacitação, e ele entra por esse processo. A melhor forma de provocar a Deus é honrá-lo. A melhor forma de provocar a Deus é ser grato por tudo que ele já fez na vida, que deu a ele o reinado sem ele nunca ter feito nada, e ele vai e faz o sacrifício. Hoje é dia de primícias, é o dia que nós estamos aqui exatamente, primeiro, para lembrar que Jesus Cristo é o Senhor. Segundo, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo têm prioridade na nossa vida, não por aquilo que ele vai fazer, mas por tudo aquilo que ele já fez, porque ele vai continuar a fazer. Não pense que Deus para, porque ele não vai parar. Ele vai continuar a fazer milagres, a trazer sinais. Me deram ali agora há pouco, aqui ó, só para você ver: 1, 2, 3, 4, 5, 6 testemunhos, 7 testemunhos. Ele continua a fazer milagres, ele não parou. E eu estava até lembrando hoje de manhã que ontem na ceia, a gente estava aqui, de repente o evangelista Rubens veio até aqui e falou: apóstolo, tem uma criança que o médico diagnosticou que ela nasceu sem cérebro, estava vindo sem cérebro, né? E que ela ia provavelmente nascer e morrer, porque não tem como sobreviver e tal. Mas a mãe quis fazer uma casa de paz e prosseguiu o caminho. E ontem à noite a criança nasceu e a pessoa ligou e disse: a criança tem cérebro normalmente. Quando você ouve isso, você lembra quem é o Senhor que criou todas as coisas, quem é o Deus que pode mudar toda uma estrutura, quem é o Deus que pode colocar o cérebro onde não tem cérebro e colocar no lugar certo. E aí você começa a entender a manifestação do poder de Deus. Só que para isso, irmão, nós precisamos ser gratos a Ele, como a irmã foi, disse que ela quis uma casa de paz lá na casa dela. E de repente você fala assim: alguém que tem uma palavra ruim dessa, uma palavra pesada dessa, era mais para ela estar assim: olha, eu vou ficar chorando aqui, esperando o dia da tragédia, como diz. Só que ao invés disso, ela pediu para eles uma casa de paz, pediu a presença de Deus. Falou lá: eu vou trazer a presença de Deus para minha casa. Ela tinha uma palavra de morte pelo homem, mas a última palavra veio de quem? Será que vale a pena você ser fiel a Deus? Será que vale a pena você honrar a Deus? Será que vale a pena você ser grato a Ele por tudo que Ele fez, e ainda por tudo que com certeza Ele vai continuar fazendo? Ele vai continuar mexendo na tua casa, na tua família, nos teus negócios. Ele vai continuar fazendo coisas que você vai dizer assim: não é possível, esse Deus não para. Ele é terrível, Ele não para. Por quê? Porque Ele é amoroso, zeloso, né? Eu falo que Deus é aquele pai que está sempre pensando: o que é que eu vou fazer para abençoar meu filho? O que é que eu vou fazer? E aí o filho pega e desobedece. Aí ele fala: poxa, até comprei a bicicleta já, vou ter que esconder a bicicleta. E deixa a bicicleta escondida porque ele já comprou. Mas o filho está desobedecendo, então ele segura, ele retém. Para quê? Para que no tempo certo ele possa abençoar. E qual é o tempo certo? É o seu tempo. Se você quiser que seja amanhã, pode ser amanhã. Se você quer que seja daqui a uma semana, pode ser daqui a uma semana. Se você quiser que seja daqui a um ano, pode ser daqui a um ano. Como você se comportar é o que vai dizer. Paulo precisou de quantos dias para se converter? Quantos? E por que tem gente que leva 2, 3, 4, 5 anos? Porque ele reconheceu logo. Quando ele fez aquela pergunta: quem é, Senhor? E ele falou: eu sou Jesus, aquele a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os teus aguilhões. Tipo, tô aqui, negão, e aí, vamos lá? Como é que vai ser? E ele já perguntou: o que o senhor quer que eu faça? Ele falou: vai para a rua chamada direita, fica lá. E ele foi. Sabe o que ele fez os 3 dias que ele ficou lá? Não comeu e orou. Ou seja, entrou em jejum e oração. Ele entendeu.
esse sujeito é o Filho de Deus mesmo. Será que você tem entendido que Jesus é o Filho de Deus, que Ele quer abençoar a tua vida? Que o mesmo você colocando o teu muito na mão dele não é nada. Não é nada. Porque quem é o dono do ouro da prata? Quem é que pode mudar todas as coisas? Você percebe? Eu falo assim que a gente, quando encontra um crente de verdade, a gente leva umas lambadas, né? Vai mudando tudo. Eu lembro que eu estava falando da minha sogra, eu estava lembrando aqui, quando eu estava falando de uma televisão, que ela falou assim: vamos comprar uma televisão. Eu era noivo. Eu falei: dona Maria, eu não gosto de comprar nada a prazo. Ela falou: pois eu vou comprar. Eu falei: eu levo a senhora lá. Aí fui na loja, ela foi lá e comprou, para pagar em 6 meses. Compra uma para você, Marcos, daqui a pouco você casa, você vai querer a televisão, já está aí e tal. Não, dona Maria, eu vou juntar o dinheiro e vou comprar depois. Tá bom, então, se você é esperto, fica aí. Foi lá e comprou. Ainda carreguei a televisão dela, pus no carro e tudo. Chegou lá, levou, aí ela já começou a assistir a televisão. 6 meses depois eu tinha televisão. Veio umas dívidas, negócios, eu era vendedor autônomo, faltou dinheiro. Ela com a televisão e eu com a vontade. E ela falava assim: tá vendo? Se tivesse comprado, já tinha pago. Jegue. Amado, essa é a realidade. Ela tinha um Deus que ela servia e era fiel, e eu tinha sabedoria de administrador de empresa. Nada. Ela com a simplicidade dela me bateu um monte de vezes com as coisas que ela falava. E eu olhava e falava: não é possível, como ela consegue isso? E ela falava assim: você precisa se converter. E eu falava: não tem perigo, não vai acontecer isso. Deus quer salvar a pessoa, quer prosperar a pessoa, e a gente luta contra, achando que isso não é o que nos transforma. Continua, amado, seja grato, honre ao teu Deus, mostra a Ele que você acredita nele como Senhor da tua vida. Quando a gente fala: não, Deus é o Senhor, sabe o que você está dizendo? Que você é submisso a Ele. Se você é submisso a Ele, por que não obedece a palavra dele? Tem que obedecer, irmão. Se é submisso, então Ele é o seu Senhor. Se Ele é o seu Senhor, você tem que obedecer. Você tem que acreditar. Tem gente que você fala assim: vai lá e ora para aquela pessoa que ela está enferma. A pessoa fala: sabe o que para você? A enfermidade é grave. O que ele está dizendo? Que Deus cura unha encravada, cura caspa. Mas se for alguma coisa mais séria, não procura Deus não. Está menosprezando o poder de Deus. Nós precisamos identificar o poder e a manifestação de Deus como algo soberano e real. Ele é poderoso e Ele pode todas as coisas. E o que Ele quer encontrar em você é amor. Sabe amor? Fé. Sabe fé? Eu quero viver a promessa de Deus na minha vida. Eu quero viver a promessa de Deus na minha casa. Eu quero viver a promessa de Deus com a minha família. Eu quero viver a promessa de Deus. E é isso que Deus quer fazer por você hoje. Dar a você a chance da mudança da sua vida. Por isso, se você não é primiciante, se você não é dizimista, repensa a sua vida. Repensa, fala: será que eu quero ser crente mesmo? Será que eu quero seguir a Jesus Cristo como meu Senhor? Porque senão você vai ter que pegar a sua Bíblia e começar a arrancar um monte de página lá, que tem várias páginas que vão falar disso. E aí você vai ter que tirar. Para quê? Para não atrapalhar mais você. Mas quando você vier na igreja, você vai ver a gente falando de novo, falando de novo. Por isso que a gente fala uma vez por mês. Uma vez por mês a gente fala de primícia. Sabe por quê? Porque a gente chega lá fora e vê um monte de gente sendo atacado por pessoas que vão falar mal dessa situação. Mas não vão falar mal de um jogo de futebol que tem que pagar a quadra. Não vão falar mal, de repente, do happy hour que os homens vão, que as mulheres vão, e aí gastam dinheiro e muitas vezes se alcoolizam, muitas vezes estragam o casamento, muitas vezes tem problema. Aquelas pessoas que eram dependentes do cigarro, e ainda tem muitos que estão lá fora, também essa situação. Pessoas que estão aí, vamos dizer assim, entre aspas, maníaca por roupa. Às vezes nem precisa, mas se não comprar, e ela queima o cartão de crédito dela, e ela não percebe que o devorador já entrou. O devorador está ali atrás daquele cartão. Cada vez que ela vai lá, ela fala assim: mas eu não posso aparecer sem uma roupa nova daquela festa. E às vezes ninguém nem sabe da roupa antiga dela, mas ela acha que todo mundo está olhando. Não é assim?
E aí ela vai gastando, aí vem os juros, aí vem a correção, aí vem isso. Ela não tem força para vencer. Por que ela não tem força para vencer? Porque somente o dízimo pode repreender o devorador, o migrador, o cortador, o devorador. Somente o dízimo é a autoridade. Está escrito aí em Malaquias 3, fala disso de uma forma clara. Tá certo que hoje eu estou aqui para falar de primícias, mas eu estou falando dos dois ao mesmo tempo já para clarear, para abrir o entendimento. Por que é importante as duas coisas? Apóstolo, os judeus davam essas duas ofertas. A vez que eu contei, eu não lembro exatamente, mas acho que eram 32 ofertas diferentes. O judeu dá 32 ofertas diferentes. Eu vou tentar um dia separar isso tudo, só para mostrar para vocês que eles fazem isso e se tornaram o povo mais próspero da terra. Como é que pode? Eles dão tanto e ainda conseguem ter tanto. Você sabe que hoje eles têm mais de 6 milhões de habitantes. Quando houve o Holocausto, eles perderam 6 milhões de pessoas. Entrou no país mais de 6 milhões. Agora nesses últimos 5, 6 anos, chega a 10 anos, entrou 6 milhões de judeus que estavam esparramados pela terra. Sabe como eles fazem? O próprio judeu faz doação para um órgão deles lá, para que possa ter dinheiro para trazer judeus de todos os lugares da terra. Onde houver um judeu querendo voltar para Israel, eles pegam a pessoa, pagam a passagem, levam a pessoa para lá, colocam ela numa moradia e arrumam uma condição para ela de trabalho. Enquanto não há condição de trabalho, eles mantêm aquela pessoa. Mas por que eles estão fazendo isso? Porque eles acreditam que está chegando o final dos tempos e que eles têm que estar em Israel para que tudo aconteça. Mas como é que eles conseguem ter tanto dinheiro? Que eles conseguiram trazer esse povo todo? Acho que são 3 milhões que voltaram. 3 milhões de pessoas que voltaram, e por isso está com 6 milhões de habitantes. Acho que é isso. E aí você fala assim, como é que eles conseguiram trazer todo esse povo? Porque o dinheiro lá, quer queira, quer não, é prosperidade. Você gosta de usar, como é que fala? O GPS que você tem no celular, o Waze. Sabe onde foi concebido o Waze? Em Israel. Os maiores centros tecnológicos do mundo estão em Israel. Estão lá, em Tel Aviv. Aí você fala assim, o que é isso? É um paizinho desse tamanho assim, ó. Mas a tecnologia deles é a mais avançada do mundo. Mais do que japonês, mais do que americano, mais do que russo, mais do que todos eles. Eles são a tecnologia mais avançada em poder de defesa, em GPS, em todas essas coisas. Por que será que aconteceu isso? Um país que passou pela guerra outro dia. Porque há a manifestação de Deus sobre a vida deles. Eles passaram pela guerra, mas eles perderam muitas pessoas e reconheceram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Por isso até hoje tentam derrubar eles lá. Teve aquela guerra, né, dos 6 dias, que os países todos em volta tentaram entrar de uma vez, pegarem ele, eles venceram todos os países em volta e ganharam a guerra. Mas que loucura é essa? É a proteção de Deus, não é de homens. Não adianta, não vai ser nem o Trump, nem esse, nem aquele que vai fazer alguma coisa. Enquanto eles estiverem na posição, Deus estará protegendo e livrando eles de todo mal, prosperando a casa deles, dando a eles a realização. É algo especial. Então nós precisamos entender que se nós queremos ter prosperidade real, nós temos que estar debaixo da mão de Deus. Eu dou o dízimo porque Ele repreende toda essa estrutura, e eu dou as primícias porque eu quero que Ele me prospere em riqueza, me dê a continuidade da colheita, da realização e da vitória. Diga: eu quero honrar a Deus e seguir os seus princípios para ser abençoado por Ele. Amém? Fica de pé, meu querido.